Opa, vamos fazer um videozinho aqui para mostrar o exercício da esteira, que é um exercício bem comum aí nos Senais, né, nas escolas técnicas, que é uma esteira de seleção, né? Ela pode ser feita uma seleção por tamanho ou uma seleção por tipo de material. Em ambos os casos, o software vai tratar somente o sinal que está vindo, né? Você vai ter um sensor, esse sensor vai detectar o que é aquela peça, se é uma peça pequena, grande, ou se é uma peça do tamanho médio, ou se é uma peça de metal, uma peça de plástico, ou uma peça de madeira, que é o caso que eu estou usando aqui, que foi enviado no grupo aí de WhatsApp, tá? Ah, o princípio lógico seria o seguinte: metal vai para a rampa um, plástico para a rampa 2 e na rampa 3 vai a madeira, e você teria sensores ali capazes de detectar, né? Por princípio, em relação aos materiais, o metal ele é o primeiro que ele é autoexcludente, né? Porque eu, principalmente um sensor indutivo, iria pegar ele corretamente. A madeira e o plástico seria um sensor de capacitância ou talvez um sensor óptico, pegar o tipo de reflexão para detectar o material. Se você estivesse fazendo também com um tamanho, o excludente poderia ser ou menor ou maior, né? Geralmente a gente vai usar o menor. Assim que a gente detecta o menor tamanho possível, você já joga fora, porque aí você não precisa tomar mais decisão. Você sempre vai ter um que ele é excludente dos outros, né? Você só tem três opções lógicas, tá? É uma lógica muito simples, a gente tem que entender que uma esteira nessas condições, ela não é uma máquina sequencial, ela é uma máquina combinacional, né? E a ideia também era poder mostrar o poder das bibliotecas, né? Durante a série PLC do Rascunho Software, a gente vem montando uma pequena biblioteca com os blocos de atuador, o modo de operação, motor de partida direta, né, com reversão. E para esse caso aqui, por exemplo, a gente não vai utilizar uma máquina de estágio, né? Sendo que isso aqui é uma máquina combinacional. O bloco do modo de operação, ele é o mais indicado, né, para você estar fazendo o controle dessa esteira, né? Eu chamei ela de CNV01, Conveyor 01, que é uma nomenclatura muito comum, você vai ter Conveyor 1, 2, 3, 4, dentro, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? O Conveyor é do inglês, mas a gente utiliza bastante também. Então, eu fiz uma pequena estruturaçãozinha aqui, vocês podem ver, uma rotina de sistema, uma de preço de peça, né? Atuadores, o programa mesmo em si, as falhas, a sinalização, para IHM, uma produção, e fiz uma função aqui para simular os sinais, tá? Eu vou mostrar algumas partes do programa para vocês aqui. Aquele mesmo esqueminha que a gente tinha lá no Magazine, né? Os primeiros eu mostrei para vocês, o modo de operação, né? Então ele tem a chavezinha aqui, botão para automático, etc. Esse botão aqui já pode ir para falso, né? Não precisa cair, não vai funcionar do mesmo jeito. Tá tudo bonitinho. Então, nesse caso aqui, eu teria três cilindros. Por que que você usou o texto estruturado? Pô, porque o Codesys é muito mais rápido de programar, assim. Mostra um pouco de Ladder, porque muita gente só fica familiarizado com Ladder. Ah, mas quando eu tô com Codesys eu realmente tenho uma preferência por texto estruturado, porque ele é muito mais rápido e a monitoração dele é bem legal, né? Com essas mudanças aqui de status, mostrando os valores. Alguns CLPs não têm um monitoramento assim, bem legal, que ele tem, né? O Codesys é muito bom nisso daqui. E no meu caso, como eu tenho três atuadores que têm o mesmo interlock, que é nenhum risco de colisão, e como eu organizei a nomenclatura corretamente, um, dois, três, tudo bonitinho e tal, era só fazer o um, copiar e colar e mandar substituir. Então tem um para dois. Pronto, tá feito. Então foi, assim, a melhor coisa para fazer, né? Fiz uma sinalização aqui também, que é tudo em texto estrutural, né? Está em automático, se a esteira está ligada, né? Quando tem presença de peças nas rampas lá, eu considerei ter uma luzinha para mostrar para você, como a gente vê em vários aí, quando tem falha, né? Por exemplo, aqui estou com
ou eu tô com falha porque estaria cheio lá o depósito, porque eu fiz uma rotina aqui de contagem de peças, de produção, para ir comparando depois, né, nas minhas falhas, se a falha está dentro de um limite ali de produção, vamos colocar assim que o operador tivesse que remover, né? Está aqui em zero, porque isso aqui vai ser setado como IHM. Eu não fiz IHM, que é só uma demonstração, que eu poderia usar isso daí. O engraçado é que com um monte de contratempos fazendo, um monte de contratempos, levei mais ou menos umas 3 horas para fazer, inclusive, a simulação. Eu tive que parar várias vezes, que eu fui fazer no meu domingo aqui, e eu tinha um monte de coisa para fazer, eu fui parando, parando, mas eu acho que se eu tivesse sentado para fazer mesmo, não tinha levado 1 hora para fazer tudo isso, porque já tem a biblioteca, sabe? Acho que 1 hora menos. Ali, a sequência automática foi realmente uma coisa de 10, 20 minutos, tá? Vamos ser honestos. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui, né? Eu já posso dar um falso aqui que eu mandei ligar, mas ela continua funcionando porque o nosso bloquinho aqui, ó, olha a saidinha ligada. Ele é retentivo, a saída, né? Uma vez que você apertou, ele manda ligar, e depois você tem que mandar um comando de parar, né? Então, isso já está lá. E por que que fica tudo apagado aqui? Né? Você vai ver aqui que fica tudo sempre apagado. Já tenho set, não tenho reset do comando aqui. Porque o bloquinho lá também de atuador, se vocês lembrarem, ele também faz isso. Ele reseta. Eu posso deixar ele aqui como um coil, como um set, tanto faz, porque ele limpa os comandos lá, né? Então, eu não preciso me preocupar com isso. Isso é a vantagem da biblioteca. Eu deixo essas coisas prontas. Aqui é só para demonstrar os comandos. Eu vou mudar para um set porque eu prefiro deixar. Porque assim não dá. Se quiser usar em outro lugar, não dá problema. Ficar dando warning, nem. Então, e eu fiz uma coisa legal. Se a sua esteira tem um sensor em frente à rampa, então no momento que você detectar, você já vai avançar, né? E vai jogar a peça lá, vai verificar se ela chegou. Se a peça passou pelo sensor ali que detecta que ela entrou na rampa, ele já vai mandar recuar, né? Isso é a lógica para todas as rampas. Mas se por acaso você detectou o tipo de material antes da, da esteira, né? Bem no começo da esteira, e esse material, vamos supor, ele está uns 2 metros dali, então eu calculo o tempo que isso levaria, em teoria, logicamente, e colocaria um tempo para executar o comando de avançar, né? Então eu sei que eu tenho aquele material indo e eu avançaria, né? Levando em consideração que está entrando uma peça por vez na esteira também, né? Então, assim, é um cenário bem simples, né? Vamos ser bem honestos, um cenário bem simples, né? E isso é feito aqui no sistema, onde eu tenho um bloquinho de função que usa o tempo, né, para a posição. Ele calcula para mim fórmula de física normal para achar o tempo em relação à velocidade do espaço. Então eu tenho aqui, né, os dados vindo da IHM, eu vou lá e vou setar a velocidade da minha esteira via IHM. Eu considerei que é um motor de partida direta, mas mesmo sendo um motor de partida direta, você sabe a velocidade da esteira, né, já vai estar no datasheet mecânico da esteira, vai estar marcando. Então você, ó, como tá ligado, é 10 metros por segundo, 5 metros por segundo, 30 metros por minuto, depende da unidade que estão usando lá, e a velocidade você preenche, ele vem aqui e calcula para você. Se você não quer, é só você mandar para zero todo mundo e ele vai estar ali do lado, né? Vai estar considerando que o sensor está ao lado da rampa. Resumindo isso, quer dizer que esse software, por mais simples que seja, ele consegue atender dois modelos de esteira, o que está lá detectando no começo para a rampa lá na frente, como que você está detectando na posição da rampa em si, tá certo? E aqui é aquela velha lógica de excludentes, né? Aqui, ó, se eu não tenho madeira e eu tenho de plástico, beleza, porque por que que eu não coloquei eu não tenho metal? Porque o metal nunca seria detectado, isso aqui foi uma questão física. Poderia vir aqui e colocar o metal fechado? Poderia. Não tem problema nenhum você fazer isso. Então, lógica, em questão de lógica, não está errado. Se você for fazer uma tabela da verdade com as três posições, não vai estar errado. A questão é que, pelo conceito que um sensor de lá seria indutivos ou seriam de outro tipo, e aquele sensor indutivo só será acionado pelo de metal, não é necessário, né?
e esses outros dois nunca seriam acionados por uma peça de madeira. Estou levando em consideração uma questão física do sensor, tá? Básico. E, logicamente, então, basicamente a mesma lógica. Você copia e cola daqui do lado e só inverte um ou outro. E pode ver que pela simulaçãozinha funciona bem. A simulação também está mandando uma peça de cada tipo de uma vez. Então, mandar manda peça para rampa 1, peça rampa 2, peça para rampa 3. Para isso eu fiz aqui uma simulaçãozinha, né? Eu tive que simular, inclusive, aqui um primeiro scan aqui, que eu quis mandar, né? Já mandar todo mundo para recuado, né? E esses são os sinais que eu não queria ficar fazendo toggle, eu na mão toda hora para ficar mostrando para vocês, né? Por exemplo, os dos botões, eu estou aqui, como vocês viram, dando toggle e pro, como se diz, e para os outros, né? Sinais de sensoramento eu deixei automático. E aqui eu gero uma pecinha aqui, eu ali apago, né? Já a pecinha é só gerada aqui, ó. Primeira peça que vem, esse cara aqui. Aí eu mando ele para 2, vai ter que fazer mais um scan, vai contar mais um tempo, ele vai aqui, vai mandar para vai mandar vai mandar para vai mandar para 1, desculpa, vai mandar para 2, vai mandar para 3. 3 não é nenhum válido aqui, vai entrar somente nesse cara que vai zerar, limpou, começa de novo. E eu dou um primeiro tempinho, tá bom? Bem simples, um negócio bem bobinho, para ser sincero. Assim, eu acho que até a simulação aqui podia fazer mais bonitinho, mas aquele negócio é muito simples. Então, e a ideia era mostrar, olha, eu tinha um outro projeto, esses caras aqui não estão aqui dentro de uma library ainda, não travei eles e mandei para a library, né? Deixei eles abertos aqui, até porque a gente já está fazendo muita coisa lá no Magazine, eu vou fazer mais coisas, quando terminar o Magazine eu vou fechar em library. Aí dá versionamento também, da versão para esses blocos, mas para vocês entenderem como é importante você fazer a sua biblioteca, né? Tem uma biblioteca de funções, porque essa biblioteca de função que eu tinha no outro projeto, eu só copiei, colei e usei, foi muito mais rápido. Se você estiver fazendo com CodeSys, se for ter estruturado, é melhor ainda. Você pode simplesmente vir aqui, por exemplo, nesse dos atuadores, eu posso simplesmente vir aqui, copiar todos esses caras, colar para um outro projeto, e se tem só dois, eu deleto um, só adiciono ali, eu mudo uns parâmetrozinhos, e dá para fazer até com buscar e substituir, tanto dentro do CodeSys como dentro de um editor de texto, até num Notepad da vida você consegue fazer, né, num bloco de notas. Beleza? Então aí, para quem estava interessado em ver o funcionamento de uma esteirinha, tá aqui, ó. Né? E é bom para vocês entenderem que ele tem o conceito que é uma máquina combinacional, ou seja, a combinação dos sensores dá o avanço e o recuo dos meus cilindros, que são as poucas ações que eu posso fazer, além da esteira estar sempre funcionando. Então, não tem assim nenhum segredo. Não precisa passar por certos estados sequenciais, né? Então não é uma máquina sequencial. Tudo bem? Até o próximo vídeo aí, espero que vocês aproveitem bem.